Olá pessoal, bem-vindos ao Eu Sou Centelha. Eu espero que esse vídeo contribua com você de maneira positiva. Bom, nesse vídeo a gente vai conversar sobre Jardim do Éden. Essa passagem bíblica que é tão importante, e se a gente buscar o real significado dessa passagem, a gente tira aí lições valiosas que a gente pode levar para o resto das nossas vidas. Então, antes de tudo, é importante a gente entender que Jardim do Éden não é um local geográfico. Jardim do Éden é uma condição no coração do homem, é um estado de espírito. Então, quando a gente diz que a pessoa está em estado edênico, a gente está querendo dizer que essa pessoa ela está em um estado de paz, tranquilidade, leveza, felicidade, alegria, gratidão, plenitude. Isso é estar de volta ao Jardim do Éden. É quando esses sentimentos habitam o coração do homem. O homem está em um estado de plenitude, totalmente unificado, em fusão com o todo. Porém, a queda do homem se dá no momento de insatisfação. Quando o homem ele se vê insatisfeito com tudo que ele tem ao seu redor. E aí é quando a gente dá espaço para o surgimento do ego. Então a queda é quando o ego ele surge, o ego ele aparece. E aí a gente se afasta da fonte de luz, a gente se afasta do ser divino, a gente abandona o estado edênico, esse estado que transmite paz, alegria, felicidade, plenitude, gratidão. E nesse estado a gente não tem contato com traumas, medos, angústias, receios, sentimentos negativos, pensamentos negativos. O homem ele desconhece todos esses sentimentos ruins. Porém, com a queda do homem e o surgimento do ego, quando o ego ganha vida, digamos assim, o homem ele vem a ter contato com traumas, tabus, preconceitos, medos, tristeza, angústia, dor, justamente porque ele se afastou da luz, justamente porque ele se afastou de quem ele verdadeiramente é. Ele abandonou a sua verdadeira identidade e agora ele se identifica com o ego, ele se identifica com essa voz egóica que fica jogando ele para o passado, para o futuro, que fica jogando ele para sentimentos, pensamentos ruins, sentimentos, pensamentos negativos. Então, a queda se dá no momento que o homem ele come do fruto, que é o fruto do conhecimento, que na verdade não é uma fruta, tá, pessoal? O Jardim do Éden é uma história, uma metáfora que foi montada para passar um ensinamento para a gente. E quando a gente interpreta a Bíblia da maneira correta, a gente tira grandes lições, lições que ajudam, auxilia a gente a caminhar pela vida e a entender quem é o todo, a entender quem verdadeiramente é Deus. Basta que a gente interprete a Bíblia da maneira correta. Então o homem ele come do fruto, que na verdade não é uma fruta,
que é o conhecimento. Então agora o homem, ele acredita que ele tem o direito de julgar, de apontar, de dizer o que é certo, o que é errado, de definir, de classificar as coisas. O homem no Jardim do Éden, ele olhava uma rosa, ele olhava a natureza, tudo que lhe rodeava, e ele não julgava, ele não condenava. Ele aceitava aquela forma exatamente do jeito que ela é. Então, tudo que rodeava o homem ao redor ali dele, ele vivia em paz, em equilíbrio, em aceitação. Ele olhava para tudo e enxergava o divino, porque ele estava unificado com o divino. Ele estava em perfeita comunhão com o todo. Ele estava em alinhamento com quem ele realmente é. Eu sempre digo que somos feitos de amor, bondade e verdade. Essa é a tríade do homem. Somos criados em ato puro, em ato de amor. Porém, o homem insatisfeito com todo esse contexto, ele come do fruto. E aí tudo que está ao redor dele, ele se sente no direito de julgar, condenar, classificar, colocar o achismo dele. Eu acho que é assim, eu penso que deveria ser assim. Tem uma passagem, né, onde Adão, ele aponta Eva como a culpada daquela situação. Ali, Adão, ele já estava envolvido pelo pensamento egóico. Ele aponta Eva, foi ela. Ali a gente já percebe que o ego ganhou vida, que o ego tomou posse do homem e ele se afastou da luz, ele se afastou de quem ele verdadeiramente é em direção às trevas, em direção à escuridão. E aí nesse momento o homem ele tem contato com medos, traumas, tabus, preconceito, inveja, raiva, ira, ganância, insatisfação, ódio, maldade. Quanto mais o homem se afasta da luz, mais ele está aceitando o ego. Quanto mais a gente toma decisões erradas, mais o ego vai ganhando espaço. Se eu estou em sentimento de inveja, é o ego que está ganhando espaço. Se eu estou em sentimento de medo, de raiva, de ira, de ódio, o ego está ganhando espaço. E quanto mais eu me afasto do ego e volto para a luz, volto para o estado edênico, mais os sentimentos bons ganham espaço. A paz, a tranquilidade, a alegria, a felicidade, a plenitude, que é o que foi ofertado para a gente na nossa criação. Somos criados em ato puro, somos seres divinos, somos seres perfeitos. A gente não precisa aprender a amar, a gente não precisa aprender a estar nesse estado de espírito. A gente precisa somente acessar esse estado de espírito, lembrar desse estado de espírito. O homem ele não precisa aprender a amar, ele já sabe amar, ele só precisa lembrar como que ama verdadeiramente, porque já está tudo dentro dele, não está nada fora. Somos feitos de amor, bondade e verdade. Então a queda nossa se dá no momento que o ego ganha espaço. Então aí a gente está na posição do filho pródigo. O filho que, insatisfeito em estar com o divino, em estar na presença do Pai, decide abandonar. Então a gente, como filho pródigo, a gente sai da luz e vai para as trevas. E quanto mais a gente se afasta da luz, mais escuridão e sofrimento a gente encontra.
O que é voltar para a casa do Pai? Voltar para a casa do Pai é o caminho que o filho pródigo faz quando percebe que atingiu o fundo do poço, quando percebe que deu alguma coisa errada. Opa, tem alguma coisa errada aqui. E de forma intuitiva, ele percebe que ele se afastou da luz. Ele percebe que ele não é aqueles sentimentos, que ele não é aquela fala, que ele não é aquele comportamento. E aí é quando o filho pródigo volta para a casa do Pai. Vai caminhando em direção à luz, se unificando com o todo, entendendo quem é o todo, entendendo quem é entendendo qual é a sua verdadeira identidade, entendendo quem ele realmente é, em essência. E aí esse é o caminho de volta para o Pai, esse é o caminho de unificação com o todo. E é quando a gente entende que todos somos um, somos seres divinos. Então essa volta para a casa do Pai é o nosso despertar, é o caminho para a iluminação, é o caminho para a unificação com o todo, é voltar a estar em comunhão com o todo. É voltar a acessar o estado edênico, o estado de paz, tranquilidade, alegria, felicidade, plenitude, que é o que o homem tinha lá no Jardim do Éden. Então, o Jardim do Éden não é uma condição geográfica, não é um local. O Jardim do Éden é uma condição de espírito, uma condição no coração do homem. E quando a gente come do fruto do conhecimento, acontece a queda, o surgimento do ego, e aí a gente se afasta da luz. Percebe que tudo que a gente come, a gente se torna. A alimentação de uma pessoa diz muito sobre o corpo dela. Uma pessoa que tem uma alimentação saudável, ela tem o corpo totalmente diferente de uma pessoa que não tem uma alimentação saudável. Então, tudo que a gente come, a gente se torna. Então, no momento que a gente come o fruto do conhecimento, volto a dizer, não é uma fruta, naquele momento a gente está assumindo, aceitando e dando vida para o ego. Esse vida, pessoal, sempre em aspas, tá? Porque o ego, ele é uma grande ilusão. Quanto mais a gente se afasta da luz, mais próximo ao inferno a gente está. Quanto mais a gente se aproxima da luz, mais próximo do céu a gente está. E aí a gente tem que trazer aqui a visão de céu e inferno, que são duas condições mentais. Se eu estou em paz, tranquilidade, alegria, felicidade, gratidão, eu estou no céu. Porém, se os meus pensamentos, os meus sentimentos é de tristeza, dor, raiva, medo, angústia, ódio, desprezo, tabus, preconceitos, eu estou no inferno. Então a gente consegue aqui também definir céu e inferno, que são duas condições mentais. O homem que decide se ele quer estar no céu, estado edênico, aceitando, vivenciando, experimentando bons sentimentos, ou se ele quer estar no inferno, vivenciando, provando de sentimentos ruins, de pensamentos ruins. Quanto mais eu me aproximo da luz, céu. Quanto mais eu me afasto da luz, inferno e trevas. Qual é o caminho que todos nós vamos percorrer? Nessa vida ou em outra vida? É o caminho de volta.
É o caminho aceitando que o todo é tudo o que há. Deus é amor, Deus é ajuda, Deus é a fonte infinita de amor, ajuda, inteligência, sabedoria, elegância. Então, de forma elegante, Ele espera o nosso despertar de consciência. Ele espera a nossa volta. Ele espera que a gente entenda que é tudo sobre Ele. Ele que dá vida, Ele que se faz carne através de absolutamente tudo. Então, a volta para a casa do Pai é essa volta do filho pródigo, que normalmente acontece quando a gente está em profundo sofrimento, né? Quando a gente se encontra nesse estado de profundo sofrimento, a gente percebe que tem alguma coisa errada e aí a gente volta para a casa do Pai. Ou pode ser também o contrário, pessoal. Tem pessoas que atingem o sucesso, né, financeiro, consegue todos os bens materiais, né? Enfim, tem uma liberdade aí financeira extraordinária, mas sentem um vazio. Então a gente tem esses dois extremos, né? Ou a pessoa ela está afundada em um poço de sofrimento, ou ela já conquistou tudo materialmente falando, mas ela sente um vazio. Nesses dois casos existe esse vazio, essa questão, né? E aí é normalmente quando faz esse caminho de volta em direção ao todo, voltando para o estado edênico e tendo um real encontro com quem somos verdadeiramente. Lembre-se sempre, você é feito de amor, bondade e verdade. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.